O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos com a leitura da profecia de Ageu. Ontem nós ouvíamos que o povo que tinha saído, que tinha sido liberado por Ciro, que poderia sair e voltar para Israel, parte deste povo voltou, e Dario tinha dado condições para que a cidade fosse reconstruída. E o que foi que o povo fez? O povo começou a reconstruir a cidade pelas suas casas, pelos seus interesses. Eles estavam preocupados primeiramente com a sua segurança. E o profeta vem e diz: por acaso, e aí sim, quando as pessoas diziam: mas será que não chegou o tempo de nós reconstruirmos o templo? E o povo dizia: não é tempo, ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. E vem o profeta Ageu e diz: acaso é tempo de morardes em casas revestidas de lambris? Isto é, enquanto vocês revestem as suas casas com madeira de qualidade, com revestimentos preciosos, vocês não se ocupam em construir o templo do Senhor. E aí, o povo então, depois dessa chamada, o povo começa a reconstruir o templo. Deus falou: eu quero o templo, e por meio do profeta Ageu, Deus repreendeu o povo. E aí é a leitura de hoje. O povo então começa a reconstruir o templo, de Salomão, a partir das suas ruínas. Só que, quando os mais velhos viram as novas edificações do templo, eles choravam. Por quê? Porque as novas edificações mostravam que o templo não seria nem a sombra daquilo que outrora ele foi. Aí diz que os mais velhos choravam. É como que, que essa igreja fosse destruída. As pessoas estavam ali com o terreno apenas em ruínas e foram reconstruir, e reconstrói uma capelinha xoxinha. E aí quem viu a igreja diz: nossa, mas a igreja antes era muito maior, a igreja antes era muito mais bonita, e olha o que é que está sendo feito. Então é esse o contexto. Vamos então ouvir novamente, para que você saiba em que contexto nós estamos. No segundo ano do reinado de Dario, no dia 21 do sétimo mês, fez-se ouvir a palavra do Senhor mediante o profeta Ageu. Vai dizer, então Deus fala por meio
do profeta: vai dizer a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote, e ao resto do povo: há entre vós algum sobrevivente que tenha visto esta casa em seu primitivo esplendor? Isto é, alguém aqui que vive, há alguém vivo que viu o templo como era antes? Muito bem. E como vês agora? Não parece a vossos olhos uma sombra do que era? Quer dizer, o profeta está reconhecendo: olha, quem viu antes está vendo agora, vê que o de agora parece uma sombra daquele que era antigamente, do templo que existia, do templo construído por Salomão. Mas toma coragem, Zorobabel, diz o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem, povo desta terra, diz o Senhor dos exércitos. Ponde mãos à obra, pois eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Isto é, mesmo aquele templo que não estava à altura do templo de antes, aquela obra era querida por Deus. Deus estava com eles e Deus iria abençoar. E Deus ainda faz uma profecia, mas de algo misterioso. Deus diz que estará com eles e que ainda um momento eu irei mover céu e terra. Então é uma linguagem meio escatológica. Eu irei mover céu e terra, o mar e a terra firme, sacudirei todos os povos, e começarão a chegar tesouros de todas as nações, e hei de encher de esplendor esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Meus santos, é exatamente neste templo que Jesus entra, nesse templo que não tinha o esplendor do templo de Salomão, mas é neste templo, é este templo que acolhe o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez homem. É este templo que recebe o próprio Deus. Aquele primeiro templo, com todo o seu esplendor, não tinha tido essa dignidade. Pois bem, então Deus diz, e que o esplendor desta nova casa será maior do que o da primeira, não por causa dos seus edifícios, por causa dos seus muros, das suas paredes e das suas colunas, mas por causa daquele que o templo receberá. Então Deus diz: o esplendor desta nova casa será maior que o da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Muito bem, então este, meus santos, é o contexto histórico. E o que é que nós podemos tirar para a nossa vida? Várias lições nós podemos tirar da nossa vida, não em ordem de importância, mas na ordem que me vem. Primeiro, nós às vezes, nós temos a tentação por orgulho, por vaidade, não por amor a Deus, de se eu não faço da minha maneira, eu também não faço. Se eu não posso fazer de uma maneira perfeitíssima, eu também não faço coisa alguma. E nós vemos aqui que Deus até mesmo repreende a atitude dos anciãos e dos construtores que não queriam levar à frente a construção, porque se não era para construir algo melhor do que o de outrora, era melhor então não construir. E isso muitas vezes, meus santos, é um artifício do diabo. Se você não pode oferecer algo grande a Deus, você oferece com grande coração, com grande amor, as pequenas coisas que a Deus você oferece. Percebe que é bem diferente quando você tem a possibilidade de oferecer o maior, e por mesquinhez e por estreiteza de coração você oferece o menor. Parece, e é só uma impressão,
de que é uma contradição com a homilia de ontem, em que eu enfatizava que a Deus se oferece o melhor. Sim, é verdade, a Deus se oferece o melhor, mas se o nosso coração estiver unido a Deus, nós sempre teremos consciência de que, embora seja o nosso melhor, está tão aquém da dignidade, daquilo que Deus deveria receber, por causa da sua dignidade, do seu amor. Então, meus irmãos, é essa consciência de que, Senhor, o Senhor merece muito mais, o Senhor merece ser amado com muito mais profundidade, radicalidade, o Senhor merece penitências mais sinceras, mais firmes. Mas, meu Deus, tende misericórdia de mim, que sou pecador, e te ofereço isso com todo o meu coração. Então, meus irmãos, nós precisamos colocar o nosso coração naquilo que nós estamos fazendo. Santa Teresinha, né? Ela de alguma maneira experimentava isso, porque ela via que ela não se sentia chamada, e consequentemente ela não se sentia capaz de oferecer a Deus grandes sacrifícios que os grandes santos fizeram, que os santos, como por exemplo, quando ela olhava para São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, quando ela olhava para, estou tentando aqui lembrar, o padroeiro do São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil, quando ela pensava nesses grandes penitentes, nos mártires que derramaram seu sangue por Cristo, e ela via que era tão pequena, mas que ela poderia fazer as coisas pequenas, só que para nós não eram tão pequenas não, tá, meus santos? Mas aquilo que para ela era tão pequeno, mas fazer com grande amor. Então, meus santos, minha santinha, você pode lavar o banheiro da sua casa querendo agradar Jesus. Você pode ir para o trabalho no seu dia a dia e fazer isso por amor a Jesus. Você é lixeiro, você coleta lixo na cidade e você faz isso por amor a Deus, não apenas para receber o seu dinheiro no final do mês. Você sofre uma pequena contrariedade, não é uma grande contrariedade, e você recebe, experimenta aquela contrariedade com paciência, oferecendo a Deus aquela pequena contrariedade, aquela pequena mutilação da sua vontade, que quer ser sempre satisfeita. Você, ao acordar, você se levanta imediatamente da cama, e você oferece este sacrifício por amor a Deus, como uma maneira de se unir a Cristo. Olha aqui, algo aparentemente tão bobo. O celular tocou, você se levanta e você sabe, e nós sabemos muito bem quão custosa é essa penitência, o minuto heróico. Ali tocou, você se levanta, já senta na cama, liga a lâmpada, fica com os olhos fechados um pouquinho, né, para que não dê aquela claridade imediata, mas já se levantou, está ali, e oferece, e faz isso por amor a Jesus. Uma coisinha pequena, mas que você vai sobrenaturalizando os seus pequenos atos. Você vai fazendo tudo aquilo na presença de nosso Senhor, porque você o ama e porque você quer amá-lo mais. Percebe, meus santos, que se você ficar esperando grandes ocasiões para servir a Deus e para morrer por Ele, pode ser que essas grandes ocasiões nunca cheguem, e você, por causa disso, você não progrida no amor a Deus, na sua vida espiritual. Então, aproveitar as pequenas ocasiões. Então, você
é contrariado, você é contrariada, sei lá, por alguém na sua comunidade. Então nós vivemos em comunidade, nós sabemos muito bem o que é viver em comunidade. Sempre tem alguma liderança que nos contraria, que não nos agrada com alguma das suas atitudes, e eu então experimento aquilo e ofereço a Deus: Senhor, eu vou viver isso porque eu te amo e porque eu quero te amar mais, eu quero me unir mais estreitamente a ti. Então percebe? São pequenas humilhações, são pequenos atos, são pequenas contrariedades que você vai oferecendo a Deus. Porque, repito, vamos aqui nos contextualizar. A tentação aqui era não levar à frente a construção do templo. Já que não vamos fazer um templo como o de Salomão, então não vamos fazer nada, porque os velhos estão até chorando. Os anciãos já estão chorando, porque quando eles viram o projeto, eles perceberam que não seria a sombra daquele templo que existia antigamente. Então aqui, um primeiro ensinamento é esse, de fazer mesmo as coisas pequenas com grande coração. Segundo, meus santos, a obediência, né? Padre Pio, cuja memória ontem celebramos, ele dizia, né? A Deus serve quem o serve como ele quer ser servido. Então Deus queria ser servido neste templo, e queria que este templo fosse reconstruído dessa maneira, porque Deus, por meio do profeta Ageu, não recriminou, não condenou as novas edificações do templo, mesmo que, comparadas ao primeiro, eram bem xoxinhas. Então eles estavam sendo obedientes. Aqueles que propuseram aquele projeto estavam sendo obedientes à vontade de Deus, fazer aquilo que era da vontade de Deus, mesmo que parecesse algo um pouco sem sentido, um pouco insignificante. Meus santos, imagine aqui, por exemplo, vamos imaginar simplesmente no sentido histórico e social, a vida de Jesus. Ora, o que o diabo propôs a Jesus era algo muito mais interessante. Se ele se jogasse, se ele se jogasse do alto do pináculo, se ele transformasse as pedras em pães, e se ele se prostrasse e aceitasse o que o diabo estava propondo, ele teria um sucesso magnífico. Mas a obediência ao Pai passava pelo aparente fracasso da cruz. A obediência ao Pai passava pelo insucesso. Por quê? Porque imagine, no final estavam aos pés da cruz Maria, São João, Maria, sua mãe, e a outra Maria, isto é, algumas mulheres e São João. Todos o abandonaram. Isto, no sentido humano, foi um fracasso. O Filho do Homem, diz aqui o Evangelho de hoje, no final do Evangelho de hoje, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Isto é, numa perspectiva humana, o negócio não era animador, mas muitas vezes nós fazemos algo, mesmo sabendo que na lógica humana será um fracasso, mas por obediência a Deus eu faço. Um cristão, meus santos, ele entra numa batalha não necessariamente para vencer, mas por quê? Porque aquela batalha não pode não ser travada, porque é necessário que eu lute. Mas você vai perder, mas é necessário que eu lute. Eu não posso não lutar, mesmo que eu saiba que eu vou perder, mas por obediência
a Deus, à minha fé, aos meus princípios, eu vou lutar até morrer, mesmo sabendo que eu vou perder. Mas se isso eu fizer, eu vou ganhar, eu vou vencer. Por quê? Porque eu estou na obediência a Deus. Pense aqui, os mártires, Santa Inês, uma menininha, o que é que ela podia contra os seus algozes? Nada. E por que então ela resolveu enfrentá-los? Por obediência a Deus, pela sua fé, pelos seus princípios. Mas ela iria morrer, aos olhos do mundo ela iria perder, mas aos olhos de Deus ela seria vitoriosa. É claro que as pessoas que olharam na época diziam que é louca, ela está se colocando contra o poder atual, ela não vai vencer. Mas o critério aqui não é vencer as batalhas deste mundo, o critério aqui é ser fiel à vontade de Deus, obedecer a Deus. Então repito, existem lutas, e quem dera que vocês entendessem todas as repercussões desta frase que eu estou dizendo, e que vocês as aplicassem em todos os contextos de suas vidas. Existem lutas, existem batalhas que devem ser travadas, mesmo que, humanamente falando, a derrota nos espera, mas devem ser travadas. Nós iremos lutar, mesmo sabendo que humanamente iremos perder, mas por causa da nossa obediência a Deus, a nossa fé e aos nossos valores, aquela aparente derrota será uma vitória, da mesma maneira que a aparente derrota de Jesus foi uma vitória, porque ele foi obediente à vontade do Pai até o fim. Salve o Cristo obediente, nós cantamos na Sexta-feira Santa. Meus santos, peçamos a Deus essas duas graças. Peçamos a Deus a graça de fazer as coisas pequenas com grande amor, de fazer as coisas aparentemente sem muita relevância, mas com grande amor no coração, dizendo: Senhor, eu faço isso porque te amo e porque quero te amar mais, e faço isso com todo o meu coração, mesmo que seja algo aparentemente não muito grandioso. Segundo, que Deus nos conceda a graça da obediência, de nós sermos obedientes a Deus, mesmo que isso nos custe, que nós sejamos obedientes a Deus, mesmo que aquilo que Ele nos pede seja algo não muito significante aos olhos do mundo, mas se estivermos na obediência a Deus, sempre agradaremos o seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.